Fala pessoal, sejam bem-vindos! Começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Giro na tela e notícias a seguir. Musk fala em prisão de Moraes em resposta à intimação do STF. Empresário comentou o mandado publicado pela corte na rede social X. O dono da rede social X, Elon Musk, respondeu nesta quinta-feira 29 a postagem feita pelo perfil do Supremo Tribunal Federal com uma intimação do ministro Alexandre de Moraes para que a plataforma nomeie um novo representante legal no Brasil, sob pena de ter o funcionamento suspenso. Ao comentar a notificação, Musk compartilhou uma imagem de uma pessoa na prisão e disse que esse será o futuro do magistrado. Abre aspas. Um dia, Alexandre de Moraes, essa foto sua na prisão será real. Marque minhas palavras. Escreveu Musk. Minutos depois, Musk fez outra publicação na qual zombou do ministro ao compartilhar uma imagem de um papel higiênico escrito Alexandre e na legenda inserida a pergunta: gostaram do meu papel higiênico? Nesta quarta-feira 28, o ministro Alexandre de Moraes intimou Elon Musk, dono da rede social X, para que ele identifique um representante legal no Brasil em até 24 horas. Caso contrário, a plataforma será retirada do ar. O documento assinado pelo ministro mandou a Secretaria Judiciária encontrar Musk por meios eletrônicos para que ele responda informando quem será o responsável legal pela rede social no Brasil. Para isso, a corte usou a própria plataforma de Musk para intimar o empresário, com uma postagem no perfil oficial do STF, na qual foram marcados pelo bilionário e a plataforma. O mais curioso é que a intimação foi no X. Isso não é curioso. Isso é absurdo, isso é ilegal, isso é estarrecedor, isso é uma forma de lacrar, isso é ditatorial. Usar uma rede social para intimar alguém no exterior é surreal. Acho que o ministro extrapolou. A rede que ele quer fechar ainda. Não, então, sim, então isso, desculpa, Alemão, mas não é curioso, isso é estarrecedor. Moraes também determinou o bloqueio de contas da Starlink para garantir pagamentos de multas contra a Rede X. O ministro Alexandre de Moraes determinou o bloqueio das contas bancárias da Starlink, empresa pertencente ao bilionário Elon Musk, em uma medida para garantir o pagamento das multas aplicadas contra a rede social X. A decisão ocorre em meio à crescente tensão entre Musk e o STF, após o empresário se recusar a nomear um representante legal para a rede no Brasil. Segundo informações divulgadas pelo portal G1, a decisão de Moraes foi tomada na última quarta-feira 28, quando o ministro concedeu um prazo de 24 horas para que a plataforma de Musk indicasse um representante legal no país. Caso contrário, a rede social poderá ser suspensa em território brasileiro. E Pavinato conversa com senadores possibilidades para o impeachment de Alexandre de Moraes, incluindo voz de prisão para Rodrigo Pacheco, caso não dê prosseguimento ao processo. Assista. Um outro assunto que é sobremaneira não só relevante, mas indispensável, fundamental para o nosso país, que é discutir as possibilidades de um eventual impeachment para o ministro Alexandre de Moraes. A gente está aqui com o senador Carlos Portinho. Senador, como vai, Vossa Excelência? Muito obrigado, Pavinato, pela oportunidade de debater aqui com você. Quem agradece o seu contato com a nossa equipe é a gente, porque a gente se sente prestigiado, a gente, não só nós aqui do programa, mas a nossa audiência, ela se sente muito prestigiada, viu, senador? Tenha certeza disso. Ontem a gente falava aqui, não é, daquela confusão, né, que acontece, porque nós nunca tivemos um impeachment de ministro do STF, entre os ritos do impeachment do presidente e do Senado. E eu trouxe aqui também a leitura, não só da lei, mas também do regimento interno do Senado, que ele não tem muita clareza. A gente sabe que é o presidente, no final das contas, que comanda a mesa e que faz a pauta.
E nós demos a sugestão também de, se ele não cumprir o que está na lei, dar-se voz de prisão ao não incluir a apresentação da denúncia de impeachment na pauta. E depois também eu estava analisando, senador, que mesmo que isso fosse a votação, porque a votação é sempre aberta, sempre nominal, eu estava fazendo umas contas, a gente tem, na melhor das hipóteses hoje, 34 votos a favor do impeachment, essa que é a verdade. Eu estava vendo lá senador por senador, estado por estado. Como é que você vê essa situação toda, senador? Porque se a gente parar para pensar nos votos também, a gente vai acabar dizendo, não dá para fazer nada. Não fazer nada não é uma opção e por isso, Pavinato, eu agradeço, porque a gente está justamente no momento de formar a conscientização da sociedade que isso não é um fla-flu, isso não é uma briga direita ou esquerda, isso é a nossa liberdade de expressão, né? É o devido processo legal, é o Estado de Direito, né? Que submete mesmo os ministros do Supremo à Constituição e às leis do nosso país. Então, quando você traz essa discussão, é muito positiva e eu confesso que já nós, eu, Girão e tantos outros senadores que estão comprometidos em defender o Estado de Direito, a gente vem discutindo com as nossas assessorias há muito tempo, justamente por essa lacuna, né, da nossa legislação, do regimento interno. Há previsão para impeachment de presidente e vice-presidente e para o impeachment do Poder Judiciário, que seria competência do Congresso, lembrando que nós é que aprovamos as indicações, então nós temos o direito, inclusive pelo regimento, pela legislação, de promover, no caso da violação, né, da norma constitucional por parte daqueles que deveriam prezar e não estão fazendo, que é o STF, especialmente o ministro Alexandre de Moraes, iniciar um processo de impeachment. No próximo dia 9, a gente deve estar apresentando as assinaturas de mais de uma centena de deputados, né, da norma constitucional, parte daqueles que deveriam prezar e não estão fazendo, que é o STF, especialmente o ministro Alexandre de Moraes, iniciar um impeachment. No próximo dia 9, a gente deve estar apresentando assinatura de mais de uma centena de deputados que recebe, ele até indiretamente, porque ela é direcionada à mesa do Senado. E o presidente da mesa do Senado é o presidente Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado. Vale observar também, Pavinato, a composição dessa mesa do Senado. É uma mesa que eu diria que tem, no máximo, 2 senadores que votariam de imediato com a gente. Também vale observar que a mesa do Senado, no ano passado, se reuniu apenas 2 vezes, e esse ano apenas uma vez, e o impulso das reuniões vem de quem? Do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Então, na ausência de prazos, o único prazo que há é que, uma vez encaminhado pela mesa do Senado a comissão especial criada, essa comissão teria 10 dias para apresentar o seu relatório e a deliberação, a voto, o pedido de impeachment. Mas no que precede, não há prazo determinado. Inclusive, o próprio STF já se manifestou que em outros temas que poderíamos pegar aí por analogia, que é uma questão interna corporis e que ele não se mete e que não há prazo. Inclusive, isso até beneficiou outros presidentes, o presidente Bolsonaro e os anteriores, são diversos pedidos de impeachment de presidente que depende do impulso, né, da vontade política. E por que isso? Porque o impeachment é um processo político. A gente tem na nossa história alguns exemplos e vê que é preciso um amadurecimento dessa consciência de que houve uma violação grave, e no caso aqui, posso estar convencido já há muito tempo, né? O senador Girão também, o senador Rogério Marinho, muitos outros. Somamos aqui, você falou 34, eu diria 35 hoje, com o ingresso do senador Beto lá de Santa Catarina, que é suplente da senadora Ivete, que está de licença e é do PL. Hoje a nossa bancada nós somamos 14 senadores e, pegando como parâmetro a votação do Rogério Marinho, do nosso candidato na eleição à presidência do Senado passada, chegamos a um número perto de 34 a 35. Mas a maturação dessa consciência que vai levar ao impeachment, em outros casos, ela aconteceu de acordo com os fatos. E o que parece, o que eu vejo hoje, Pavinato, é que há um desespero do ministro Alexandre de Moraes nos seus últimos atos.
Senador, o que a gente vê de fato é isso, né? Os fatos vão se avolumando. Cada vez que alguém pensa, será que o super juiz, né, ele se aquietou, ele se acalmou? Não, ele vem com um absurdo novo, né? Como essa notícia do ex, que tudo nasceu de uma decisão, na verdade, uma decisão absolutamente inconstitucional, que foi uma decisão contra o senador Marcos Duval, um colega de vocês aí do Senado. Até porque... Que não foi defendido pelo presidente Pacheco. Teve suas redes caçadas durante mais de 2 anos, né? Que é onde ele se expressa com o seu eleitorado. Ele teve um prejuízo direto no seu mandato, ainda que a advocacia do Senado tenha prestado defesa, a solução demorou 2 anos pelo menos. E vale dizer que ontem o Alexandre de Moraes ele respondeu à advocacia do Senado, dizendo que o presidente do Senado, a advocacia do Senado não tem... Veja bem, não tem a prerrogativa de defender um senador. De onde é que ele tira, né, essas questões? Ele deixou o salário do senador bloqueado. Nem bloqueado. Ele bloqueou 50 milhões, não havia 50 milhões na conta, então tudo que cai, inclusive, a título de verba alimentar de salário, que é proibido no Brasil, diga-se de passagem, né, já é comido para esse saco sem fundo de dinheiro do ministro. Agora, quanto ao prazo, senador... Eu só gostaria de insistir na seguinte questão. Com base na jurisprudência do STF, com relação aos impeachments, a lei de 79, que foi parcialmente recepcionada pela Constituição, e o regimento interno do Senado, uma vez que o regimento interno do Senado ele é silente quanto ao prazo, ele não diz nada, e ele diz expressamente que se aplica à legislação naquilo que concerne a competência do artigo 52 da Constituição, e no artigo 52, inciso 2 da Constituição, está lá, né? Empichar, fazer o processo, a denúncia e processo, processar e julgar por crime de responsabilidade o ministro do STF e o Procurador-Geral da República. A lei, no silêncio do regimento interno, ela determina que, recebida a denúncia do impeachment, a mesa ela tem que ler esta denúncia na sessão seguinte da apresentação. E é por isso que eu digo, existiria a disposição, por exemplo, com base no artigo 67 do regimento, que diz que todo senador, qualquer senador pode pedir a inclusão de uma pauta na sessão seguinte, uma vez que esse prazo da sessão seguinte é dado na lei. Se a mesa não incluir na sessão anterior, em que foi apresentada, a pauta da mera leitura da denúncia na sessão seguinte, seria possível, em tese, dar voz de prisão por prevaricação àqueles que não o fazem, devendo fazê-lo. É claro que isso não vai dar em nada, a pessoa vai, mas é um constrangimento. E uma outra questão é, mesmo sem o número necessário de votos, para processar o impeachment, nós temos que, após a leitura, sem debate, sem votação, já é instalada a comissão. Em 10 dias ela apresenta o parecer e em cima desse parecer, que é 10 dias depois, vai se ter uma votação nominal. O senador acredita que, por estarmos à véspera das eleições municipais, os senadores que deverão votar abertamente, nominalmente, não vai dar para ter voto secreto, eles vão se sentir mais ou menos motivados a votar uma matéria dessa? Bom, Pavinato, primeiro foi até muito bom você falar do Marcos Duval, porque realmente há um grupo de senadores, quem acompanha o nosso trabalho consegue identificá-los muito bem, que estão dedicados a isso há muito tempo, né? Mas uma andorinha só não faz verão, é preciso a gente trabalhar o convencimento, inclusive durante o processo de impeachment, né? Porque ele, uma vez aberto, a gente precisaria buscar o voto de senadores que, em princípio, não se posicionam ou não se posicionaram, ou talvez não tenham até interesse em fazê-lo. Agora, tudo depende do impulso do presidente, porque ele é o presidente da mesa, né? Inclusive para receber e tramitar esse processo de impeachment, com a dificuldade ainda que superando ela de que a mesa só se reúne uma vez a cada semestre e já se reuniu no semestre passado, considerando que poderíamos ter ainda uma reunião de mesa se tivesse um interesse político nisso, lembrando que se não tiver, ele senta em cima e tudo fica parado. Aliás, o senador Lazier Martins, pra você ter um dado, durante 2 anos e meio a mesa do Senado não se reuniu
quando o senador Lazier era senador, estava no exercício do seu mandato, justamente porque foi confrontado sobre a Resolução 11, que quer exatamente estabelecer um prazo e um rito para o processo de impeachment, no caso dos representantes do Poder Judiciário, né? Mas, ao mesmo tempo, existe sim um juízo de admissibilidade, Pavinato, mínimo, até por analogia ao próprio Código Penal, né? Você tem requisitos formais que têm que ser avaliados, se as partes estão qualificadas e outras questões, e requisitos de constitucionalidade, né? Então, há um movimento sempre, a gente tem 2 casos, por exemplo, aqui, que dependiam da decisão do Pacheco, a petição 1 de 2023 está há 1 ano e meio na advocacia do Senado, parada, porque o presidente recebeu e mandou para a advocacia dar seu parecer, está lá parado. E tem a petição 3 de 2023, que a consultoria do Senado, a advocacia, ela fez seu parecer e foi de plano pelo próprio presidente Pacheco arquivado. Então, são 2 casos que a gente vem aqui buscando, não só na lei, mas também nos precedentes da casa, para saber como a gente pode buscar uma tramitação mais rápida. O que eu posso antecipar, Pavinato, é o que, após protocolado, o que eu enxergo é a possibilidade da gente fazer um requerimento de urgência para ser votado em plenário, para que a mesa dê tramitação a esse processo de impeachment. São 41 assinaturas, se eu não me engano, para o requerimento de urgência, aqui minha assessoria confirmando, né? E nós temos 35 senadores, ainda teríamos que buscar pelo menos mais 6 para conseguir esse requerimento de urgência. Aí é que é importante, tanto o seu trabalho, né, a sua voz, de tantos outros jornalistas, aqueles exilados, nossos colegas lá nos Estados Unidos, os daqui da Folha de São Paulo, do Estadão, né, que já perceberam que a gente vive sob um regime de censura, o que a gente já há muito tempo denunciava, poder dar voz e pressionar os senadores, a população pressionar os seus senadores, assinar o pedido de impeachment, né? A gente lembra do Ficha Limpa, ele foi consequência de uma manifestação popular, né? Então, não vai dar em nada? Não, eu tenho um exemplo que deu, foi o Ficha Limpa, e a gente precisa, porque há esse número de senadores que querem avançar, já está configurado, alguns têm receio de assinar o pedido de impeachment, é bom deixar claro, todos já manifestaram que, se for o caso, assinam, mas a gente tem aqui, das nossas assessorias, um estudo que pode deixar conflitado depois para a votação. Eu já disse ao senador Rogério Marinho e ao Girão que, no último caso, eu ponho a minha suplente para votar, mas abrir o processo de impeachment é absolutamente imediato e necessário. Olha, só vou deixar aqui, então, umas considerações. Eu peço que o senador as leve também, para a gente se atentar ao acórdão do STF, na DPF, Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental 378 do STF, tá? É de 2006 esse acórdão, e nele ele tem já umas pistas que são bastante úteis, que são as seguintes. A mesa, ela não pode, nem o presidente, por decisão irrecorrível, rejeitar sumariamente a denúncia. Esse acórdão, ele diz que a mesa, ela não pode, sob hipótese alguma, ter essa atitude no caso da denúncia de impeachment, tá? Todas as votações têm que ser abertas, e o presidente, ele não pode usar um rito por analogia, o rito do Senado, o rito da Câmara dos Deputados no Senado Federal, ou está no regimento interno ou não está. Tudo isso se soma a uma parte bastante interessante desse acórdão de 2016, da DPF 378 do STF, que diz: o preceito constitucional não fala em analisar a instauração ou recebimento de uma denúncia no Senado, mas sim em processar. Então, de uma certa maneira, esse acórdão, ele retira esse poder de admissibilidade que tem o presidente da Câmara dos Deputados. Mas eu queria deixar isso... Deixa eu só, porque você tem toda a razão no que fala com relação à DPF 378, ao artigo 44, que eu vi a sua entrevista, inclusive você o cita, mas tem também o artigo 38 recepcionado. E é esse que joga para o Código Penal, para a regra do juízo da admissibilidade da denúncia, dos critérios tanto formais quanto do critério constitucional, né? Eu vou ser sincero, Pavinato, se a gente chegar a isso, a gente está avançando. A gente tem que ir percorrendo, eu acho, a cada pedra no caminho,
né? A gente tem que ir pulando elas. Então, o momento agora é de recolher a assinatura popular, a indignação da sociedade, estar presente nas manifestações em São Paulo no dia 7 de setembro, porque são legítimas, né, democráticas, e essa pressão, quando a gente apresentar dia 9 de setembro, e faremos, e eu assinarei, mesmo que eu fique conflitado, isso é uma discussão para depois. O último caso, vota minha suplente, não estou preocupado, disse isso ao senador Girão, para que a gente possa buscar um requerimento de urgência, para poder levar à mesa do Senado. E aí a gente segue daí, de onde você falou, se tiver que recorrer a plenário, tendo 41 assinaturas de requerimento de urgência, a gente sabe que qualquer decisão contrária ao andamento, a gente vai ter as assinaturas para prosseguir. Isso é um parecer meu. O artigo 38, ele se separa do rito dos ministros, porque ele está debaixo do rito do presidente. É uma questão de alocação dentro da lei, tá? Mas eu acho que isso pode ser debatido pelos jurídicos. Agradeço muito o seu prestígio, senador, mais uma vez. A nossa audiência agradece demais e contem conosco. Quer ver mais vídeos como este? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.